Então, gente, passamos agora a falar de uma forma muito breve, e aí eu tenho medo, eu peço desculpas, né, de não poder abarcar tudo como eu gostaria, assim. Mas eu vou tentar fazer agora o que a gente brinca lá na história, que a gente tem que ser generoso com o leitor. Eu quero ser generoso com vocês, na medida do que eu conseguir, e eu já percebo que eu não vou conseguir tanta generosidade assim na minha explicação. O que eu quero discutir com vocês, né? Eu quero discutir com vocês agora alguns elementos sobre como foi estruturada a educação no Brasil e como ela se deu. Primeiro eu quero deixar claro um aspecto de tudo que eu falei. O conhecimento é balizado pelo tempo. Ou seja, o que é entendido como válido num período, no outro período já não tem essa mesma validade. E as coisas vão sendo ressignificadas. Penso eu, que isso é domínio comum de vocês, sobretudo na área de filosofia, que os conceitos eles têm flexibilizações, oxigenações, e isso vai sendo discutido. Agora imagine esse cenário na educação. Né? Fazer um parênteses aqui. Para vocês terem uma ideia, na década de 50, a educação tinha uma característica extremamente diferenciada da agora. O aspecto da violência, do puxão de orelha, botar no milho, enfim, era perfeitamente aceitável. Os pais, inclusive, estimulavam. Com o discurso dos direitos humanos, com alguns discursos, isso foi sendo modificado, inclusive por ver os graves danos que afetavam a criança. Em contrapartida, há todo um debate se isso aí não criou um monstro, como alguns dizem, na medida que as crianças não respeitam mais os professores, não tem mais aquela noção da importância, né? Só que conjuntamente a isso a gente tem que pensar que o poder público vem minando de forma clara e estigmatizando os professores. Os professores deixaram de ter um status social um pouco mais elevado e foram, desculpem a palavra, foram sofrendo um processo de degradação, né? A gente pode ver o que ganha o professor, a carga horária que ele é submetida, e, enfim, de uma forma muito rigorosa, a sua situação foi aviltada. Tanto que depois, algumas políticas públicas, que a gente vai discutir depois, tentaram recuperar isso, como, por exemplo, o piso nacional, a própria ideia de alguns projetos direcionados, o PIBID, entre outros, direcionado para qualificação. O que a gente tem como cenário hoje, colegas, é sempre importante frisar, uma desvalorização do magistério. Só que isso causa problemas, porque a gente tem uma necessidade ainda muito grande de profissionais vinculados ao magistério. Então a gente percebe que há uma dicotomia, há várias sombras, várias ausências, vários claros que precisam de professores que ainda não estão sendo preenchidos. Se vocês olharem, em alguns estados estão havendo concurso para 2.000 vagas, 3.000 vagas, então a gente percebe esse claro de uma forma muito significativa. Tem duas possibilidades: ou começa a se valorizar mais a profissão docente, se valorizar mais também a infraestrutura para essa profissão docente, ou a gente vai ter problemas muito graves. Então, de uma forma ou outra, o que a gente tem que pensar é que o imaginário social de um determinado período modifica a interpretação da forma de conhecimento. Vou fazer um relato pessoal aqui. Minha mãe foi professora antes de casar com meu pai. Ela era normalista. Ela ganhava, à época, em salários mínimos, que é o que a gente pode falar, 4 salários mínimos. E é um valor significativo por 20 horas. Minha mãe, ela tinha, à época, o que a gente chama de magistério, nível, né, 2º grau. Dependendo das coisas, ela podia ganhar até 5 salários mínimos. Ela dizia que, com pouco mais de 2 ou 3 salários dela, ela poderia comprar um carro, né? Se vocês pensarem, hoje, um professor da rede estadual gaúcha, por exemplo, com 40 horas, não tem o claro se ganha 4 salários mínimos. Então, isso evidencia um aviltamento. Mas não falando só da questão financeira, também da questão simbólica. Se vocês olharem, o professor caiu de um certo padrão de respeitabilidade
um padrão não tão, para um status social não tão elevado assim. Não que status social seja algo significativo, também é algo construído, mas são elementos que a gente tem que estabelecer no debate. E veja, não estou querendo deixar aqui uma ideia de vitimização dos professores, longe disso. Eu estou querendo constatar uma realidade, tem toda uma resistência, mas que de uma forma ou de outra cria... A gente sempre se posiciona. Eu acho que o professor, sobretudo o professor de ensino médio fundamental, de ensino básico, ensino médio, fundamental. Fundamental. Se vocês pensarem, são pessoas que estão com os nossos filhos ali desde a tenra idade, têm um papel muito significativo. Lógico que não acompanha aquela loucura de achar que existe capacidade deles fazerem alguma doutrinação ideológica, mas existe capacidade deles fazerem um trabalho muito significativo no crescimento dos nossos filhos enquanto cidadãos ativos. Isso eu gostaria de destacar. Então, essa situação eu acho que é fundamental, porque isso demonstra para a gente que há uma distinção entre real e aparência, e é mediada pelas práticas sociais. Qualquer eleição a gente tem uma trilogia, que sempre se fala. Vou investir em educação, saúde e segurança. A educação é um dos dedinhos que estão sempre ali apontados. Mas quando chega à prática, isso realmente não ocorre. Por que não ocorre? Porque tem essa distinção entre real e aparência. Ou seja, e tem um debate, a gente não quer entrar no campo ideológico, né? Mas tem um debate muito rico que o Maria-Helena Chauí e alguns outros autores discutem isso de forma muito significativa. É interesse do governo estabelecer políticas públicas de fato, que estimulem uma maior participação, uma maior inclusão social? Em até que nível? Eu diria, Ravel, num jogo de escalas. Como isso se dá? Eu já vi na televisão pessoas defendendo o fim do ensino público, o fim disso, enfim. Isso não é um debate que a gente vai fazer aqui, porque a gente está numa sala de aula, mas que eu gostaria que a gente pensasse. Há essa distinção entre a real intencionalidade e essa aparência que é mediada pelas práticas sociais. Que a gente pode discutir depois, a gente vai ter um espaço de webconferência para trabalhar. Pois bem, gente, eu vou passar por um segundo momento da aula aqui, que é a questão da gente pensar um pouco, vou historiar, vamos dizer assim, né, uma palavra de historiador, vou historiar um pouco como é que se dá as políticas públicas no Brasil. E eu vou longe, começar lá no Brasil colônia, vamos dizer assim, né. Então, gente, Portugal tinha uma relação diferenciada com sua colônia brasileira, ao passo que Espanha e algumas outras conseguiram estabelecer uma relação com as elites locais das colônias, onde propiciaram a criação de algumas universidades, né? No México, entre outras, na Gran Colômbia, enfim, né? Não todos os cursos, mas algumas universidades. No Brasil, desde 1549, a educação ficou a cargo da Companhia dos Jesuítas, que estabeleceram catequese e escolas. E também ficou a cargo de professores contratados para fazer uma alfabetização doméstica, sobretudo de grandes fazendeiros, né? Então, de uma forma ou de outra, aliás, é bom até dizer quando é que veio isso. Veio junto com o governador-geral Tomé de Souza. Eles inauguraram várias escolas, também de catequese, então tinha uma perspectiva diferenciada. Mas, qual eram os alunos que, vamos dizer assim, chegavam a postos mais elevados? Alguns que iam estudar para padre, alguns filhos, né, de pessoas bem-nascidas, né, pessoas com bens que podiam fazer seus estudos e depois se direcionarem à Universidade de Coimbra, sobretudo na Europa, e um ou outro, né, que a gente tem alguns relatos, que conseguiram por A e B furar esse cerceamento social e conseguiram ter uma boa educação. Para vocês terem uma ideia, isso funcionou no Brasil de 1549
até 1759, quando o decreto do Marquês de Pombal expulsou os jesuítas. Que já não era uma situação agradável, no sentido de formação, de uma educação cidadã, enfim, piorou, porque o governo assumiu e, com a desestruturação da educação jesuítica, não conseguiu dar o retorno, o reforço que poderia ser distinguido. Então, qual é a relação que tinha no período colonial? A gente tinha catequese e ensino sob domínio jesuíta. Ensino doméstico para abastados, sobretudo, que iam estudar na Europa. E uma distinção uma distinção de classe, entre os que merecem uma educação de qualidade e os outros. Até porque havia uma definição muito clara de quem poderia estudar. Tanto que se havia várias críticas quando se pegava um padre que ensinava um escravo, não sei para ser um escravo de ganho, algumas questões nesse sentido. Mas havia então, que a gente pode dizer, um limite de ascensão social muito bem definido. Então, gente, é algo que a gente tem que pensar exatamente isso. O Brasil, quando nasce dentro dessa perspectiva, ele nasce numa situação diferenciada. Em outros países a gente percebe que a educação, sobretudo pelo aspecto religioso e outras pequenas escolas, era muito valorizada. No Brasil a relação era bem diferenciada. Havia raras escolas e essas escolas assim, eram, sobretudo no período colonial, eram de difícil acesso e havia uma distinção clara entre os que mereciam estudo de qualidade e os outros. Tem um texto aqui, eu não tenho dados corretos, mas se eu não me engano, apenas 720 pessoas foram estudar em Coimbra no período colonial. Ou é 7.020, enfim, tá? Não tem esse dado aqui que eu anotei, mas eu posso ver para vocês depois. Mas é um número muito reduzido, gente. E, sobretudo, filhos de coronéis, porque tinham, filhos de terratenentes, filhos de brigadeiros, filhos de militares, né? Que foram estudar lá. O único curso superior que tinha no Brasil era para a formação de padre. Mesmo assim não era tão reconhecido. No período imperial, que é um elemento significativo, a gente tem uma situação diferenciada. Qual situação diferenciada? O império precisa de quadros para a sua administração. Bom, vamos recuar um pouquinho antes. Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele teve que organizar, estava num processo de guerras napoleônicas, né? Um processo onde ele queria conquistar a Guiana, onde ele tinha toda uma ideia, ainda assim, né, belicosa. Ele organizou no Brasil alguns cursos militares, sobretudo da Marinha e do Exército. Além desses cursos, ele implementou uma organização, sobretudo na Bahia e também no Rio de Janeiro, de cirurgiões militares, que vai ser a origem depois dessas faculdades de medicina no Brasil, né, gente? Então, esse começa a ser o primeiro elemento de uma formação de um pensamento do Estado para uma formação de uma política pública para a educação no Brasil. Qual é a característica interessante? A política de formação de nível superior. Se preocupou em formar nível superior, o que já demonstra uma ausência de sensibilidade com a população mais pobre, né, gente? Então se preocupou em formar níveis superiores. Com o advento da proclamação da independência, mais dois cursos foram erguidos. Os cursos de Direito, que, se não me engano, era São Paulo e Olinda, e depois uma outra cidade. Esses dois cursos de Direito, eles serviram para o quê? O Estado precisava de burocratas para gerir o Estado. Então a Faculdade de Direito e a Faculdade de Medicina foram as primeiras, e por isso, até os dias atuais, eles têm uma certa facilidade, que é uma deferência do período imperial,
de serem chamados de doutores, né? Se vocês olharem bem, é uma educação bacharelesca, uma sociedade bacharelesca, aonde que tanto advogados e médicos se constituíam na elite intelectualizada do período imperial. Além de ser uma elite intelectualizada, uma elite com, claro, gente, a gente tinha raras exceções, né? Com vínculos fortes com essa elite realmente que detinha o poder, terratenentes, né? Grandes comerciantes, de certa forma, porque era relativamente caro manter um filho estudando para advogado, para médico, alguma questão nesse sentido. O que não deixa de ser também uma perspectiva simbólica que se tem até hoje, que o Tiago Mello, um historiador recentemente falecido da Universidade Federal Rural de Pernambuco, destacava que é uma perspectiva bacharelesca de criar uma estigmatização e uma casta social, né? Onde que tanto juízes como médicos se consideram profissões nobres, diferenciadas das outras profissões. Mesmo quando surgiu a escola de Politecnia para formar engenheiros, e depois o Colégio Pedro II para formar professores e outras áreas, houve uma deferência a esses dois grupos como grupos entendidos e aceitos como membros da elite brasileira. É um elemento que a gente percebe até hoje, reverbera, a gente pode dizer assim, mas são questões que a gente pode discutir depois, mas são questões para a gente entender. Mas o que me interessa aqui, dentro dessa perspectiva com vocês, que há um acordo, nesse momento, entre os poderes constituídos, que as políticas públicas fossem voltadas para esses setores que o Estado entendia como partícipes do governo. Esses setores eram entendidos, então, como cidadãos. A grande massa, se é que a gente pode dizer isso, massa no sentido de amassar, a grande outra parcela da população parecia que era esquecida. Não é que não existia ensino das primeiras letras, mas não havia uma política pública efetiva para isso. Se começou a pensar isso com a implementação da escola, com a criação do Colégio Pedro II, que era para formar professores. Mas se a gente pensar se a gente pensar de uma forma mais clara, isso foi implementado no Rio de Janeiro, né? Foi implementado no Rio de Janeiro, capital, à época, uma intencionalidade de criar ali no Rio de Janeiro uma perspectiva mais moderna, modernizadora, mas não reverberou da forma que se imaginava para os outros estados. Então a gente tem que fazer essa ressalva. Também a escola de Politecnia, que é a escola que formou engenheiros, sobretudo militares, né? Berço daquela, vamos assim, não digo de uma forma tão direta, mas bebeu muito das academias militares criadas lá por Dom João VI, criava os engenheiros que a gente necessitava. Mas tem um dado muito significativo. Para vocês terem uma ideia, até 1889, e eu não conferi o dado, gente, então vocês me desculpem que eu posso estar mentindo, mas então, de 1808 até 1889, em todo o Brasil, a gente tinha menos que 21 mil letrados com o nível superior. Se vocês olharem, são quase 80 anos, né? Enfim, não fiz a conta direito, mas são praticamente 80 anos, a gente tem um número muito reduzido de pessoas com nível superior. Outro dado, até hoje a gente ainda tem um número muito reduzido de pessoas com nível superior. Parece que é uma coisa que reverberou. Veja bem, então, mesmo essa política pública de estimular o ensino superior, ela estimulou para poucos. Tranquilo que eu estou falando? Espero que sim. Uma questão que eu acho que é interessante, inclusive eu chamei aqui para discutir com vocês, que uma citaçãozinha do Boaventura dos Santos que diz o seguinte: como não tem que vir muito bem, o problema da distinção sujeito-objeto é o que induz a abstração não só do objeto, como também do próprio sujeito. A arrogância epistemológica desse último é o resultado de um autoesquecimento. Ou seja,
a gente não pensa como se deu isso e a gente entende que essa herança bragantina de ter médicos, de ter alguns setores, vamos dizer assim, abastados, vinculados a essas profissões ditas nobres, é algo natural. Não, gente, ela tem uma história, ela foi estabelecida a partir disso. Portanto, se ela foi estabelecida a partir disso, ela pode ser criticada. Mas se eu vivo nesse presente contínuo sem refletir sobre essas políticas públicas de longo prazo e a relação com a educação, parece que as coisas, né, como diz uma pessoa que eu conheço, as coisas sempre foram assim. Então, gente, uma das questões que eu acho que é complicado é a gente ter uma chave de leitura que conduz a uma afirmação individual para resolver esse processo. Bom, gente, caminhando para o fim, eu quero dizer que somente com a Revolução de 30, né, algumas medidas foram sendo ampliadas, sobretudo no governo Vargas, começou a se pensar um pouco mais a questão da educação, né, tanto que ele criou o Ministério da Educação e Cultura. Posteriormente, né, de uma série de questões, começa a surgir na década de 30, 34, com a questão da escola nova, mas sobretudo a partir de 68, uma perspectiva de criar uma lei de diretrizes de base da educação, se tornando um direito que todos os brasileiros tivessem acesso a essa educação. Portanto, essa educação teria que ser universalizada e uniformizada para poder que todos pudessem ter espaço para isso. Isso não deu muito certo, porque a gente já tem em 64 um golpe de Estado que fez várias mudanças restritivas, né, adotadas pela sociedade. Essas mudanças restritivas a gente vai discutir mais à frente, mas houve uma série de mudanças, né, sobretudo, novamente, de tipo de livro que podia ler, que não podia ler, enfim, qual é o aspecto da criticidade, mas manteve a ideia de uma universalização e de uma uniformização. E, por fim, gente, a gente tem um advento, na década de 80, da Constituição Cidadã, a criação de Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que nós vamos discutir agora e depois, né, voltamos a discutir na próxima aula, onde a gente busca aprofundar leituras, buscando ressignificar o papel da educação na emergência de uma cidadania plena no cenário brasileiro. O que a gente gostaria de deixar claro para vocês? Que, como professores, a gente tem que ter uma atuação. A atuação do professor prevê uma ascensão epistemológica, ou seja, uma ascensão do conhecimento. Quanto mais conhecimento, aquilo que eu brincava, tem uma visão iluminista, né? Logo que eu sei, conheço, posso criticar, concordar, enfim. Então, com a questão da LDB, né, a gente acaba pensando a educação de uma forma um pouco diferenciada que vinha se pensando anteriormente. Qual é a questão diferenciada que vinha se pensando? Ela agora busca uma ideia de universalização. O que ela busca nessa universalização? Ela busca, e aí a gente pode dizer que ainda não chegou nessa potencialidade, mas ela busca a perspectiva de uma universalização do conhecimento que garanta a questão também da diversidade. Ou seja, uma forma de encontrar que todas as pessoas brasileiras consigam chegar dentro de uma perspectiva um pouco mais cidadã. O que é cidadania? Essa participação, essa capacidade de refletir com o Estado e interagir. Como isso poderia ser feito? Poderia ser feito a partir de uma estruturação aonde o poder público estimulasse de forma concreta, no longo prazo, não troca um governo, troca um modelo de política pública, no longo prazo, um modelo de ensino onde as pessoas conseguissem, de certa forma, construir um conjunto de conhecimentos, construir um conjunto de saberes, construir um conjunto de ações que elas interagiriam melhor com o Estado, poderiam pensar os próprios problemas do Estado. É interessante ver que essa situação é pensada na medida que vários autores dizem que no Brasil a gente tem uma cidadania tardia, uma cidadania incompleta.
onde o cidadão não se vê sujeito de si ou com capacidade para interagir. A escola, a família, entre outros, podia ser um elemento onde isso se tornasse mais concreto, né? E a perspectiva que eu advogo é que, quando a gente pensa o papel da formação do professor, o papel da sociedade e o papel do poder público, não há uma sintonia fina que busque esse tipo de proposta advogada pela Lei de Diretrizes e Bases. A gente pode ver as enormes resistências, né, a essas propostas que a gente poderia enumerar, do tipo conviver na diversidade, questões raciais, etc., 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 que dariam um debate longo. O que se tem até hoje é uma perspectiva ainda em formação. E me parece que a gente está vivendo um momento no cenário brasileiro muito complexo, para uma ampliação dentro dessas perspectivas. O que eu, então, busco agora discutir com vocês no momento final é que há uma situação, e aí vocês podem me dizer assim que eu posso estar um pouco militante, que eu vejo o professor na linha de frente disso. No momento que a gente está com os nossos alunos, no momento que a gente está, enfim, inserido no ambiente escolar, no momento que a gente tem o entorno, a gente está numa imersão numa comunidade, a gente tem um papel muito significativo dentro dessa relação. É lógico, gente, que eu estou advogando um esforço, talvez hercúleo, para o professor, e o professor não tem as condições disso. Mas eu entendo que a atuação do professor prevê que o mesmo seja um desafiador, que um debate, que se insira no debate, que consiga, de certa forma, mesmo com todas as práticas contrárias que ele sofre, né? Mesmo com a desvalorização, falta de... Enfim, não vamos entrar aqui que viraria um rio de lágrimas, como se a gente fizesse, né? Mas eu entendo que a atuação do professor prevê uma ascensão epistemológica. Quanto mais ele conhece, mais ele poderia interagir. E nessa interação há uma transformação do conhecimento e, por conseguinte, das práticas educacionais da sociedade. Eu entendo o professor na linha de frente. Um amigo meu, de uma forma muito mais pomposa, chamava os professores, dentro do cenário que a gente está vivendo hoje, como talvez uma das últimas linhas de defesa. É muita responsabilidade para um professor vivenciando o que ele vive. Mas eu entendo que o professor é um elemento fundamental dentro do cenário. Sua resistência, sua defesa e, sobretudo, a sua interação com essas políticas públicas podem, deveriam, ser respeitadas para uma transformação mais profícua e qualitativa. Então, meus amigos, eu encerro agora falando com vocês, ou pelo menos tentando dar um tom, o que eu penso da disciplina. E como é que a gente vai fazer essa disciplina, né? Só para a gente fazer um rito final. A ideia dela é ser uma disciplina mais interativa. A gente vai buscar trabalhar com vocês com seminários, com algumas escritas de vocês, ter um contato mais próximo, visitar os polos na medida do possível, mas, sobretudo, tentar despertar com vocês esse tipo de reflexões que no meu entender da professora Roberta, que teve que se ausentar, são fundamentais no contexto que a gente está vivendo e no cenário brasileiro. Muito obrigado.